Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do software Pro Ar-Condicionado. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre a parte do dimensionamento dos dutos. Vocês provavelmente já devem estar visualizando a minha área de trabalho, onde eu trago aqui o projeto ao qual estávamos trabalhando na aula anterior. Recapitulando a aula anterior, fizemos toda a parte da abertura do projeto, lançamento da arquitetura, o reconhecimento das paredes do arquitetônico e logo em seguida fizemos algumas configurações para finalmente chegarmos ao cálculo da carga térmica e o resultado do cálculo da carga térmica que estamos visualizando também na nossa área de trabalho. Dando um zoom aqui no projeto ao qual estávamos trabalhando, só para vocês visualizarem novamente, alterando aqui a cor rapidamente. E assim a gente vai conseguir visualizar o nome dos ambientes que estamos levando em consideração nesse nosso projeto. Então temos o escritório 1 e 2, uma sala de reunião, a recepção e a sala de espera são os 5 ambientes ao qual levamos em consideração no cálculo da carga térmica. Resultado da carga térmica que estamos visualizando nesse local com a tabela, esse resultado que eu fiz em TR, o gráfico em TR, e mais à direita, o cálculo em BTUs também de todos os nossos ambientes. Então, é possível ver que calculamos a carga térmica dos 5 ambientes. Como citamos na aula passada, era possível também calcular ambiente por ambiente, caso você queira ou necessite de um resultado ambiente por ambiente. Esse resultado, esse cálculo da carga térmica também deu origem a um pequeno memorial de cálculo. Essa memória de cálculo está salva lá na pasta do software, na pasta de projetos do software, o nome da nossa obra do treinamento. Deixa eu só achar aqui, na verdade é o curso do Pro Ar-Condicionado. E temos aqui a memória de cálculo, que é um arquivo em TXT. Então, ao término do cálculo da carga térmica, ele também gera este pequeno memorial de cálculo com informações técnicas que foram levadas em consideração para chegar àqueles valores do cálculo da carga térmica. Lembrando que esse cálculo da carga térmica leva em consideração as tabelas da norma americana. Então, todos os resultados levam em consideração a ASHRAE. Então, as informações são retiradas, o método de cálculo também é a partir da norma americana, tá bom? Então, o cálculo da carga térmica é o método da RTS, se eu não me engano, depois a gente pode confirmar, da norma americana que é utilizado para o cálculo da carga térmica. Nesse início da aula de hoje, nós iremos introduzir as informações para o cálculo dos dutos, da tubulação do tubo aqui dentro do software Pro Ar-Condicionado. Nós temos algumas opções para o cálculo desses tubos. A principal opção é a partir de um traçado,
O software permite que a gente insira um traçado e a partir desse traçado nós poderemos inserir as conexões e logo em seguida, levando em consideração as informações do dimensionamento, principalmente do dimensionamento da carga térmica, as vazões da carga térmica, a gente vai conseguir ter aqui resultados do dimensionamento desses dutos pelo método da recuperação da pressão estática ou pelo método de igual atrito. Nós iremos selecionar a partir do momento que formos executar este cálculo, esse dimensionamento. A gente pode selecionar um dos dois métodos que o software vai nos apresentar para esse dimensionamento. Nós iremos visualizar as ferramentas hoje, dimensionamento de dutos. Entrando na dimensionamento de dutos, nós teremos algumas opções para esse dimensionamento. O que nós vamos começar a visualizar é o inserir traçado de dutos. Então nós vamos colocar um traçado de um duto e a partir desse traçado inserirmos as conexões e a partir também dessas conexões iremos visualizar alguns resultados de dimensionamento de dutos. O inserir traçado é como se a gente fosse desenhar linhas, né, lines do AutoCAD, porém eles terão algumas propriedades e essa propriedade vai nos ajudar a introduzir depois, dimensionar depois os dutos aqui nesse nosso projeto. Eu vou clicar em inserir traçado e vou selecionar qual o traçado que eu quero trabalhar. Ele traz o duto de ar condicionado e algumas opções de duto da Maxter Duct, que é uma empresa que traz aí algumas opções e auxiliou aqui nesse dimensionamento do duto. Por esse motivo nós temos o Maxter Duct cadastrado, tá bom? Eu vou utilizar o duto de ar condicionado e posso dar origem ao traçado. Lá na linha de comando, ó, ele me traz a opção. Então, se eu digitar O, Enter, ele vai me abrir uma janelinha de auxílio do desenho. Como que eu quero introduzir, né, esse desenho? Esse desenho pode ser introduzido em isométrico, caso você deseje desenhar em isométrico. Aqui nas opções, o software permite que você trabalhe com um cursor em isométrico. Caso esteja trabalhando numa visualização em 3D isométrica, você poderia já diretamente desenhar em isométrico. Eu vou desenhar como o cursor chama-se normal, né? No modo normal, eu vou partir para o desenho. Eu vou selecionar aqui um local para começar a desenhar o meu traçado. Eu vou supor que eu vou ter um pequeno duto iniciando aqui, ó. Então eu posso clicar neste ponto exato que eu queira. Ó, é como se fosse uma line. Ele vai permitir que eu dê origem ao desenho. E eu vou traçar, ó, até este ponto aqui, ó. Deste ponto eu posso também ir desenhando os demais traçados. Ó, vou traçar um outro duto até aqui. Vou pegar aqui mais ou menos no centro. Se você quiser habilitar os OSNAPs, você pode, ó, trabalhar com as opções de OSNAP para te facilitar esse desenho. Então veja que essas opções do AutoCAD, ó, vão me ser úteis também para desenhar esses traçados.
Então eu posso ir introduzindo esses meus traçados, da onde vão estar, né, os dutos desse meu projeto. Então, traçando como se fossem lines, confirmando, nós temos o desenho dos traçados aqui no nosso projeto. Então, eu dou início ao traçado e a partir desse traçado, o software já vai saber por onde vai estar andando, por onde vai estar locado os dutos de ar-condicionado que eu vou dimensionar aqui no nosso projeto. Uma vez que eu introduzi os traçados, eu vou agora inserir as conexões do traçado. Uma vez colocado o traçado, inserindo as conexões de entrada, as conexões de saída, o T, a curva, eu vou inserir essas conexões a partir da opção inserir conexão do traçado. Clicando em inserir conexões do traçado, o software vai me abrir a janela a inserir conexões de dutos. Nós temos algumas conexões já previamente cadastradas, seções retangulares e seções circulares, além da grelha difusor ou entrada. Eu vou trabalhar inicialmente introduzindo a entrada, a grelha e o difusor. Serão os pontos de entrada e de saída aqui no meu projeto. Selecionou grelha, difusor, entrada, clica em inserir. A primeira conexão que eu vou introduzir, ó, será na entrada. Este ponto aqui será a entrada, ó. Clico no duto, posiciono o ponto de inserção que eu quero, clico novamente. Agora o software me pede a direção, aonde que vai sair a direção do ar, para onde vai seguir o ar nesse meu duto. Como a entrada é aqui, a direção vai ser para cima. Clicou, ele reconheceu a direção e já me introduziu a conexão em isométrico da entrada. Uma vez inserido a entrada, essa entrada também serve como saída. Então eu tenho alguns outros dutos para introduzir essa informação, ó. Clico no duto, informo o ponto e determino a direção da saída. Eu vou pegar este ponto aqui, ó. Tem uma outra saída para a sala de reunião aqui na parte superior, ó. Clica no duto, clica no ponto de inserção e a direção de saída do vento. Tenho ainda uma saída para o escritório 1. Uma saída para o escritório 2. E uma saída para a recepção. Inserido as conexões de entrada e as conexões de saída, Enter.
ele vai retornar para a janela de inserção de conexão. Aqui no meu desenho eu tenho ainda que inserir algumas conexões. Eu tenho algumas conexões cadastradas, como saídas lateral em curva, laterais em curva cruzeta, laterais retas, cotovelos, curvas, saída reta em T. Eu vou iniciar introduzindo uma saída lateral reta em T, clicando em inserir. Deixa eu ver se eu tenho retangular em T. Vou trabalhar com a quadrada mesmo. Eu vou precisar de um T aqui na parte de cima. Quando eu trabalhar com o T, eu vou precisar selecionar o tubo na direção principal. Clica em selecionar o duto na direção principal e depois na direção secundária. Ao fazer isso, o software já me introduz o T. A direção principal para o T é sempre a parte de cima do T. E a secundária é a perninha do T. Para vocês já ficarem cientes no momento de introduzir essa conexão. Sempre a direção principal será a parte do topo do nosso T. Além dessa conexão em T, eu ainda vou precisar de um outro T, ó, aqui na recepção. Aqui também tem uma saída em T. Então, ó, o comando ainda está ativo. Clico na direção principal e depois na direção secundária. Foi introduzido mais um T aqui no nosso traçado, que é aí a simulação do traçado por onde vai passar os nossos dutos. Uma vez colocado os T's que eu vou precisar, Enter, ele retorna à visualização anterior. Eu vou precisar agora de uma cruzeta. Uma cruzeta, né, como o próprio nome diz, é uma conexão em forma de cruz. Ao selecionar, clico em inserir. Olha a visualização da conexão aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia do que é essa conexão. Clico em inserir. E vou colocar a cruzeta aqui no escritório 2, para a saída para o escritório 2. E continuação da saída para a minha sala de reunião. Clico na direção principal, clico na direção secundária e o software me insere a conexão de cruzeta. Olhando aqui mais uma vez o meu traçado, já introduzi todas as conexões que eu desejo, confirmo com o Enter. Como não tenho mais nenhuma conexão a introduzir, posso sair dessa janela. Clicando em sair, o software volta para a janela anterior
a janela de dimensionamento de dutos e logo abaixo a opção inserir conexão do traçado, eu vou encontrar o associar vazão às conexões. Na aula anterior, nós fizemos o cálculo da carga térmica. Ao calcular a carga térmica, o software chegou a alguns valores em vazões. Essa vazão nós podemos utilizar agora para dimensionar o nosso duto. Clicando em associar vazão às conexões, o software vai permitir que eu selecione o ambiente. Este ambiente já vai ter vazão dimensionada e eu posso levar em consideração esta vazão. Eu vou clicar em associar vazão à conexão. Lá na linha de comando do software, ele me pede conexão do traçado a associar. Para ficar mais fácil de visualizar, inicialmente eu vou começar com o escritório 1. A conexão que eu quero associar é a conexão de saída. Então eu vou até a conexão saída e clico nela. Uma vez selecionado a conexão de saída, o software me pede selecione o ambiente. Para selecionar o ambiente, nós vamos clicar no nome do nosso ambiente. O nome do nosso ambiente aí é o ambiente. Clicando no nome do ambiente, ó, clicou, ele já sabe a vazão em metros cúbicos por hora desse ambiente. Ao clicar em OK, esta conexão vai levar em consideração 1099,93 metros cúbicos por hora de vazão. Ao clicar em OK, já foi associado. Vou fazer isso para todos os ambientes que têm saídas. Clico primeiro na conexão, depois no nome do ambiente e tenho a vazão sendo levada em consideração. Fiz para o escritório 1, fiz para o escritório 2, estou fazendo aqui para a recepção. Tenho aqui também a sala de reunião. A sala de reunião, ela tem duas saídas. Quando você trabalha com duas ou mais saídas, você pode pegar a opção da vazão e dividir pela quantidade de saídas. Então, muito provavelmente, a sala de reunião tem uma quantidade de vazão e você pode levar essa quantidade dessa vazão em consideração. Então, ó, vou iniciar por esta conexão aqui, ó. Esta conexão, eu clico na conexão. Agora clico no ambiente sala de reunião. A vazão a utilizar aqui, ó, é 1942,4. Então eu tenho 1942,4 metros cúbicos por hora para levar em consideração. Eu posso pegar e dividir ao meio, ou se eu quiser, né, fazer algo um pouco mais
dividido até mesmo para a economia de duto, essa parte, né, essa primeira conexão que está mais próximo da entrada, eu coloco uma vazão maior e o restante eu coloco na saída secundária. Posso até fazer o contrário, já que essa está mais próximo do centro da sala, posso pôr uma vazão maior e nessa aqui uma vazão menor. Então eu vou colocar, ó, 942.4 nesta conexão. Então, ó, 942.4 metros cúbicos por hora será a vazão que eu vou utilizar nesta conexão. E na outra eu vou colocar 1.000 metros cúbicos por hora. Então estou fazendo uma divisão. Não é uma divisão igual, mas é uma divisão aí que vai até seguir mais ou menos um padrão. Essa era 1.000 e pouco, essa vai ficar com 1.000. Nós teremos aí até um equilíbrio no momento de fazer o cálculo. Veja que você pode digitar a vazão a utilizar. Se você quiser levar algo a mais em consideração, né, 1.000 e 1.000, por exemplo, você tem essa possibilidade de introduzir esses valores. Então, esta primeira conexão 942.4, ok. Vou até a segunda. Ao selecionar agora a sala de reunião, 1.000 metros cúbicos por hora. Então, o total deu a vazão que eu necessito de 1.942.4 metros cúbicos por hora de vazão na sala de reunião. Uma vez que você clicou em OK, você já tem as vazões sendo levadas em consideração aqui no seu traçado. Digitando Enter, ele finaliza o comando do desenho da conexão e da associação da conexão. Então, esse passo ele é muito importante, pois a partir dessas informações que nós introduzimos, nós teremos o cálculo agora dos nossos dutos, dos nossos tubos. Antes de iniciar este cálculo, vou abrir novamente uma janela, que é a janela de inserir conexões. Só que agora eu vou digitar pelo próprio ícone de inserir conexões, é o sexto ícone. Nós trabalhamos anteriormente com essas informações, ó, conexões de dutos. Mas o software tem uma variação bem grande de conexões, dutos e desenhos. O software, em inserir conexões, ele vai trazer alguns blocos de ar-condicionado, de difusores, da Carrier. Esses desenhos podem ser visualizados em planta, frontal ou lateral. Então, olha a quantidade de desenhos que nós temos, os blocos que foram inseridos. São bibliotecas de conexões que nós já temos dentro do software. Ó. Nessa parte aqui, ó, a partir do momento que você vai passando pelas opções, ele vai te trazendo o desenho dessas conexões, ó.
Caso você queira utilizar um desses desenhos, veja que você tem frontal, lateral e em planta. Isso é um bloco do software Pro ar-condicionado. Veja, eu quero introduzir esse Carrier 3940 AQ03. Clica em inserir e ele vai permitir que você introduza, ó, o desenho no ponto que você desejar, ó. Pronto, ó. Então vira um desenho, né? Vira um bloco que está sendo levado em consideração para o detalhamento. Então ele é um bloco do software Pro ar-condicionado. Ele é um desenho, ó, que recebe o nome de Carrier. Se você quiser souber o nome deste equipamento, você pode até digitar o nome do equipamento. É um bloco das conexões do software Pro ar-condicionado. Você tem aí, ó, total possibilidade de fazer inserção desses blocos. Eu vou introduzir mais um aqui, ó. Pronto, ó. Então, conforme você colocar, você pode ir visualizando esses desenhos, ó. Você escolhe como você quer trabalhar e introduzir esses desenhos. Lembrando, se precisar mover, editar, alterar, sempre pelo útil, mover, copiar. Então o software tem comandos próprios para que a gente venha a utilizar sem a necessidade de usar recursos do AutoCAD. Voltando aqui, ó, em inserir conexões, nós temos, ó, Carrier, Fujitsu, temos Hitachi. Essas são aí algumas opções que nós temos desses blocos cadastrados. Blocos da Tropical, da Trox. Então temos aí alguns já cadastrados. Um outro detalhe que é importante, né, comentar: se você entrar em configurações avançadas, você pode cadastrar novas opções de blocos e desenhos. Basta ter aí, por exemplo, blocos da LG, blocos da Vente Silva, Vente Sol, né? Caso vocês queiram introduzir desenhos de outros fornecedores, o software é totalmente aberto para cadastro de novas conexões, novos materiais. Ele tem aí um banco de dados totalmente aberto para o usuário utilizar. Agora eu vou retornar à janela de dimensionamento dos dutos e eu vou encontrar lá na parte superior a opção para dimensionar os meus dutos
a partir do traçado que eu inseri. Uma vez desenhados os dutos, uma vez introduzido as conexões, clico em dimensionar dutos e o software vai me abrir um pequeno assistente para que eu consiga fazer esse dimensionamento. Primeiramente, ele vai me pedir para eu selecionar o traçado dos dutos e conexões. Vou clicar em OK. Vou abrir uma janelinha, ó, selecionando os traçados e as conexões que eu quero que o software dimensione. Clicou, deu Enter. O software vai me pedir a conexão de partida. Lá na linha de comando, ó, sempre fique atento ao que o software te solicita. A linha de comando aqui do software Pro ar-condicionado é por onde a gente se comunica aqui dentro do nosso software. Então a gente sempre se comunica a partir da linha de comando. As informações que o software necessita, ele sempre vai pedir a partir da linha de comando. Conexão de partida é esta daqui, ó. Clicou. Caso seja necessário dividir os traçados dos dutos, o software faz esse tipo de divisão no que você clicar em corrigir, ó. Veja que ele te indica, é recomendável executar esse procedimento. Ele encontrou o traçado, ó, caminho encontrado, ó, tá todo aqui em magenta e está reconhecido os traçados. Caminho encontrado, olha a linha de comando mais uma vez, tecle Enter para continuar. Clicou Enter, ele vai abrir a janela com o dimensionamento dos dutos. Aqui no dimensionamento dos dutos, nós vamos entrar com alguns dados, como velocidade inicial. Quero trabalhar com 7 metros por segundo. Número do primeiro trecho, 1. Coeficiente de rugosidade, automaticamente ele traz o coeficiente já cadastrado para o aço galvanizado. Caso você vá trabalhar com dutos com outro tipo de material, é necessário entrar com o coeficiente de rugosidade deste material. Densidade do ar, variações mínimas da seção que você queira trabalhar. Ele está trabalhando aqui a cada 50 milímetros. O método que você deseja utilizar, o recuperação da pressão estática ou o igual atrito, o mesma perda de carga. Igual atrito costuma dar, dependendo do tamanho dos dutos, um duto menor do que o recuperação da pressão estática. Então, introduzido velocidade inicial, eu vou aumentar um pouco, vou colocar 9 metros por segundo. Número do primeiro trecho, coeficientes. Clico em OK. E ele já me dá uma ideia do dimensionamento dos dutos que ele fez. Ele trouxe o trecho AB com essas dimensões, altura e largura, ó. Então o AB tem 300 por 450, o BC 300 por 450, o CD 150 por 300, o CE 250 por 350, e aí ele vai diminuindo. Caso você precise, ao trabalhar aqui com uma determinada limitação de altura,
você pode alterar o trecho, ó. Clicando em alterar o trecho, você pode levar em consideração uma determinada altura da seção, ó, 250 milímetros. Ó, alterar 250 milímetros, eu estou, ó, indicando como altura e ele vai lá e modifica a largura. Você pode nomear os trechos alterando o nome, mudando também dimensões como altura e largura para forçar um determinado dimensionamento. Clicando em finalizar, o software vai gerar o resultado desse dimensionamento de dutos em um arquivo TXT. É uma planilha em TXT que ele salva na pasta do software de projetos no nosso projeto em TXT. Clicou em salvar, ele traz aqui, ó, esta tabela com o dimensionamento, o método utilizado e as informações que foram levadas em consideração. Ele também me dá aqui, ó, onde foi salvo esta planilha. Essa planilha está em C2 pontos, na pasta de projetos do software, na pasta do meu projeto. Ela se chama dimensionamento dutos.txt. Fecha o dimensionamento. Na linha de comando, ó, ponto superior esquerdo da planilha no desenho, onde você quer colocar essa planilha na sua prancha. Eu vou inicialmente colocá-la fora da prancha, clicando. Ele detalhou aquela mesma planilha fora da minha planta. Depois eu vou mover ela lá para dentro. Ele me faz uma pergunta aqui, ó. Você quer inserir os dutos em tamanho real? Basta clicar em inserir. Ele já vai inserir os dutos lá, ó, em tamanho real a partir daquele desenho que eu fiz. Deseja congelar os layers do traçado? As linhas unifilares, eu quero congelar, e eu tenho, ó, primeiramente a planilha do dimensionamento, desenhada aqui no meu projeto. Vou mover ela para dentro da prancha, útil, mover. Seleciono Enter, um ponto para mover e vou mover, ó, lá para o meu projeto. Eu vou colocar lá aqui neste cantinho. Aliás, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Pronto. E vou agora dar um zoom no que o software me introduziu como o detalhamento, ó. Esse duto aqui está um pouco menor, né, ó. Caso você queira, ó, pode melhorar aí, ó, o detalhamento que ele fez, que é um detalhamento automático, né? Pronto, ó. Pelo mesmo útil, mover. Vou mover aqui o nome dos meus ambientes, colocando eles um pouquinho mais acima aqui, ó. Sempre pelo útil mover. Sempre mova pelas opções do
próprio software Pro ar-condicionado. Nós temos aqui, ó, a ferramenta e o dimensionamento dos dutos feitos pelo software Pro ar-condicionado. Ele fez um detalhamento, claro que é um detalhamento automático, dos dutos em tamanho real aqui dentro do nosso software. O software tem uma ferramenta para detalhamento de dutos de ar-condicionado. Essa ferramenta é uma ferramenta para desenhos. Caso você queira desenhar a partir das opções do detalhamento, o software permite, ó, detalhamento, e você tem aqui, ó, as opções para fazer o detalhamento, ó. Tem aqui, ó, detalhes biblioteca, que ele pode te abrir alguns detalhamentos, ó, já introduzidos dentro do software, ó, são bibliotecas que ele traz, ó, para você melhorar o seu projeto, caso você queira, ó. Se você desejar, ó, seleciona um desenho e insere, como se fosse um outro detalhamento, ó, uma outra prancha que ele coloca para você, ó. Deixa eu só mudar aqui um pouco a cor desse layer. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o Properties. Só para mudar aqui, ó. Pronto. E ele vai trazer, ó, algumas informações aqui de detalhamento. É uma biblioteca aí do software que tem esses detalhamentos também retirados do fabricante, tá ok? Voltando na ferramenta detalhamento, podemos, ó, por exemplo, inserir duto conexão. Vamos supor que eu queira inserir um duto de ar-condicionado. Posso, ó, desenhar esses dutos. Vou pegar aqui como referência, ó, o próprio comprimento, ó, daqui até aqui, ó. Aí indico, ó, eu quero retangular, quadrada, giroval. Então vou fazer, ó, 550 por 300. Ok. Então vê que ele detalha essa opção. Eu quero fazer agora uma curva em arco. Uma curva retangular. Ele pede a largura, o raio, o ângulo, à direita ou à esquerda, e ele vai, ó, desenhando para mim. Quero colocar agora uma redução. Quero reduzir para 350. Então eu vou detalhando e introduzindo, ó, as minhas opções. Colocar mais uma curva.
Vê? Então eu vou detalhando conforme a minha necessidade. Então, essas são ferramentas para o dimensionamento a partir do traçado. E aqui uma ferramenta para você detalhar com as opções do software de detalhamento. Então, se você não quer utilizar o detalhamento do próprio software Pro ar-condicionado, que ele insere automaticamente, a ferramenta de detalhamento vai te dar essa opção para a inserção dessas opções de detalhamentos dos dutos. Voltando aqui, ó, rapidamente na opção de dutos, ó, dimensionamento de dutos. Veja que existe o gerar 3D dutos. Clicando em gerar 3D dos dutos, seleciona os dutos que você quer gerar o 3D, dá Enter, coloca o valor da cota Z em milímetros, a altura que vai estar os seus dutos, e volta mais uma vez a dar Enter. Ao fazer isso, ele vai gerar um pequeno 3D dos dutos. Posiciona esse 3D, ó, em um local fora da prancha. Este 3D dos dutos é um elemento em 3D. Para visualizar em 3D, usa o Views, 3D Views, uma visualização isométrica. Olha aqui o duto em 3D. Deixa eu tirar essa referência aqui que ele fez. Por se tratar de um desenho em 3D do AutoCAD, ó, Shade, Render, você pode utilizar aqui nas opções do software Pro ar-condicionado. Caso você queira, utilizando recursos do próprio AutoCAD, você pode pegar este desenho em 3D e colocar lá do lado da sua prancha. Vou tirar primeiramente aqui o Shade. Para colocar esse desenho em 3D do lado da sua planta, ó, Tools, New UCS, opção View. Seleciona esse desenho, dá um Ctrl C, volta a visualizar em planta, dá um Ctrl V, ó. Vou deixar ele aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Pronto. Útil mover. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Útil mover. Eu vou mover este desenho para essa parte aqui de cima, ó. E posicionar no local que eu desejo, tá?
Então, ó, vou colocar aqui em cima. Pronto, ó. E você vai ter esse tipo de visualização. O 3D do duto, feito pela opção dimensionamento de dutos, será gerado por gerar 3D dos dutos. O 3D feito pela parte de detalhamento manual tem que ser gerado por detalhamento, gerar 3D dos dutos. Ambas as opções vão trazer recursos para você introduzir o seu 3D, ó. Vou visualizar aqui novamente em 3D. Visualizei agora numa outra visualização, ao contrário, tá? Só para vocês terem a ideia. E posso também copiar esse 3D lá para a minha planta. Vamos reforçar o nosso processo, ó. Tools, New UCS, Views. Seleciona, copia pelo Ctrl C. Volta a visualizar em planta pelo Views 3D View Top. E agora, ó, é só dar um Ctrl V e colocar, ó, no local que você deseja. Pronto, ó. Isso são para melhorar os detalhamentos, caso você queira. Então temos aí o dimensionamento do nosso duto a partir do traçado. Esse dimensionamento ele vai seguir as informações que nós trabalhamos ao inserir o traçado, e esse dimensionamento será feito o dimensionamento e a geração do desenho automaticamente. Caso vocês queiram fazer um exemplo desse dimensionamento de forma automática do software, aqui, ó, nas opções da pasta do programa, existe alguns exemplos. Entrando no menu File, Open, procura a pasta do software, ó, disco C, Pro ARCD, e lá dentro você vai ter, ó, exemplo dimensionamento traçado. Já tem um desenho aí, ó, de um traçado feito, deixado como exemplo para você abrir e trabalhar com a ferramenta de dimensionamento. Procure abrir esse desenho, seguir o passo a passo desse dimensionamento para você conseguir visualizar esse dimensionamento e logo em seguida a visualização e a geração das opções do detalhamento dos dutos em tamanho real. Aproveitem, gerem também o 3D e tentem fazer aí as opções utilizando este exemplo. Lembrando, está dentro da pasta do software, pasta ProARCD, exemplo dimensionamento traçado.